colegas de magistério, estimadas alunas e alunos, quero avisar ao Edson que eu também estou controlando o tempo aqui, não adianta erguer o placar aí fora de horário, né? O tema desta noite é a tolerância. Eu, sem saber exatamente qual seria a redação do tema, eu coloquei a tolerância e o diálogo interreligioso como tema desta noite, desta semana. Tolerância, de acordo com o Weiss, é a tendência a admitir nos outros maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes ou mesmo diametralmente opostas às adotadas por mim mesmo. Na Rede Globo há um quadro, já que está correndo há bastante tempo, onde se pergunta: que Brasil que você quer? Eu fiquei pensando, considerando o nosso tema, a resposta poderia ser a seguinte: eu quero um Brasil onde as pessoas não sejam julgadas pela cor da sua pele, por suas ideologias políticas, por suas convicções religiosas, por seu gênero, sua raça ou sua opção sexual. Quero um Brasil onde cada um possa viver a sua fé e com liberdade, sem medo expor as suas convicções religiosas. Quero um país onde as pessoas não sejam julgadas pela sua conta bancária, pela roupa que veste ou pelo carro com que roda. Quero um Brasil onde um dia, nas grandes cidades e nas vilas do interior, todos possam se assentar juntos na mesa da fraternidade, sem as barreiras do preconceito, do ódio e da discriminação. Quero um Brasil onde a aceitação supere a intolerância, onde a justiça erradique a corrupção e onde a verdade elimine a mentira, a demagogia e a falsidade. De uma maneira simbólica, nós podemos até encarar o ataque ao candidato Jair Bolsonaro como uma imagem da intolerância. Esta posição poderia ser expressa com esta frase: eu não lhe dou o direito de expressar as suas convicções, muito menos de defendê-las, nem que eu o tenha que matar. É um contraste com aquela famosa frase falsamente atribuída a Voltaire: posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Um exemplo notável de tolerância encontramos no relacionamento de dois desbravadores da psicanálise: Sigmund Freud, um ateu enrustido, e Oscar Pfister, um pastor evangélico crente. Eram amigos e se respeitavam profundamente, apesar de terem posições irreconciliáveis sobre a fé e a religião. E Pfister frequentava, como amigo, a casa de Freud. Em 1927, Freud lança o seu livro O Futuro de uma Ilusão, um ataque muito forte contra a religião e a fé. Antes de lançar o livro, Freud escreveu a Pfister dizendo que adiou o lançamento do livro por consideração a ele. Freud disse: eu temia e ainda temo que uma declaração pública como esta lhe seja constrangedora. O senhor, disse ele então a Pfister, me faça saber, então, que medida de compreensão e tolerância o senhor ainda consegue ter para com este herege incurável. Pfister responde, não dando sinal de ter sido atingido pela crítica à religião. Ele disse o seguinte: a sua rejeição da religião não me traz nada de novo. Eu aguardo o seu livro com alegre interesse. Não poderia imaginar que uma declaração pública sua me possa melindrar. Sempre achei que cada um deve dizer sua opinião honesta, de modo claro e audível. O senhor sempre foi paciente comigo, e eu não o seria com o seu ateísmo. Certamente o senhor também não vai levar a mal se eu, oportunamente, expressar com franqueza minha posição divergente. Por enquanto, fico na disposição de alegre aprendiz.
Mais tarde, depois de ler a obra de Freud, Pfister lhe escreveu: Caro professor, eu expresso meu profundo agradecimento por sua afetuosa dedicatória. Que o senhor goste um pouquinho de mim me alegra sobremaneira e quase me deixa um pouco orgulhoso. No que concerne a minha posição frente ao seu texto, se algo me surpreendeu, foi o fato de que foi surpreendido tão pouco. O senhor sabe que minhas ressalvas contra sua rejeição da religião não comprometem, de forma mínima, minha posição em relação ao Senhor, nem minha alegria com a psicanálise. Em fevereiro de 28, Pfister mandou para Freud, num reconhecimento mútuo de igualdades e diferença, mandou para ele o manuscrito do seu livro A Ilusão do Futuro. Foi um texto-resposta ao livro de Freud, O Futuro de uma Ilusão. A tolerância, meus queridos, nasce da aceitação do outro. E a aceitação brota da minha visão do outro diferente, do outro divergente, do outro até contraditório, mas sempre uma visão da pessoa do outro como pessoa preciosa, valiosa, digna de consideração e digna de ser tomada a sério e de ser ouvida. Essa visão tem o seu lastro na antropologia teológica, matéria que eu leciono, na visão bíblica do ser humano como criado à imagem de Deus. O pecado não destruiu a imagem de Deus no homem. O pecado conspurcou, corrompeu, distorceu a imagem de Deus, mas não a destruiu. O ser humano pós-pecado não é mais imagem de Deus como era antes, mas ele continua ainda sendo imago Dei. Mesmo psicopatas, criminosos cruéis e sem misericórdia, dos quais diríamos que são unicamente imagem do diabo, são ainda imagem de Deus. Soterrados sob camadas de imundícia, lama e lixo, há nessas pessoas ainda uma realidade divina, uma centelha da luz original, algo da divindade, a imago Dei. A imagem de Deus é o fundamento da valorização do ser humano, que lhe confere valor e dignidade. Wayne Grudem afirma que todo ser humano, por mais que a imagem de Deus esteja maculada pelo pecado, pela doença, pela fraqueza, pelo envelhecimento ou qualquer outra deficiência, traz em si ainda a condição de existir a imagem de Deus e, portanto, deve ser tratado com a dignidade e o respeito devidos ao portador da imagem divina. Augusto Strong, na sua teologia sistemática, sublinha este aspecto da imagem divina. Ele disse: no ser de cada homem estão continentes que nenhum Colombo jamais descobriu e as profundezas da possível alegria ou tristeza que nenhum prumo jamais sondou. O cristão, diz ele, valoriza todo e qualquer ser humano por ser portador da imagem divina. Sua visão da dignidade do homem não depende de seu aspecto ou de realidades exteriores. E ele então conta uma experiência quando o poeta escocês Roberto Burns estava andando com um nobre lá na cidade de Edimburgo e ele encontrou um velho conterrâneo e passou a conversar com ele. O nobre ficou esperando com impaciência e depois repreendeu Burns por conversar com um homem de péssimo paletó. Burns respondeu: eu não estava conversando com o paletó, eu estava conversando com o homem. E essa imagem do paletó realmente representa as inúmeras coisas pelas quais nós avaliamos, valorizamos ou rejeitamos, desqualificamos uma pessoa. O conceito da imago Dei deve levar ao cristão a valorizar e dignificar cada ser humano, independente do paletó que esteja usando. Mesmo que esse paletó tenha as cores do Atlético. O nosso foco principal, hoje à noite, é a tolerância e o diálogo interreligioso. A discussão religiosa tem o potencial de provocar fortes emoções e fortes rivalidades. Quantas fogueiras já foram acesas, quantas forcas erguidas, quantas guerras
desencadeadas por causa das controvérsias religiosas. Todavia, devemos estar conscientes de que, pelo fato de todo ser humano ser portador da imagem divina, todo ser humano pode ter noções da revelação de Deus, percepções da verdade eterna, lampejos da luz que emana de Cristo. Nos lembramos do fator Melquisedeque. Essa é uma expressão cunhada por Don Richardson, que no seu livro conta mais de 25 histórias que mostram como Deus plantou a semente do Evangelho em cada cultura do mundo. Em todas as nações, em todos os povos, em todas as culturas e religiões, há pessoas que tiveram alguma revelação real do Deus vivo e verdadeiro. E essa visão deve nos levar à tolerância no diálogo com pessoas de posições religiosas divergentes das minhas, deve me levar à prontidão de ouvi-las, valorizá-las, respeitá-las com aceitação e sem preconceitos, mesmo que não concordemos com elas. No último livro da Bíblia, temos uma visão universalista extraordinária, no livro de Malaquias. É um libelo contra a visão estreita, bitolada, exclusivista, fechada, intolerante dos judeus, que se consideravam o único povo com a revelação de Deus. No capítulo 1, lemos: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Desde o nascente do sol até o poente, é grande o seu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a abertura para o diálogo interreligioso não deve nos levar ao sacrifício da verdade. A evangelização não pode ser substituída pelo diálogo. Jesus Cristo foi um exemplo notável de aceitação e tolerância, tudo isso sem jamais abrir mão da verdade, como o professor Santareno nos apresentou há pouco. Essa dupla realidade, a tolerância e o diálogo e a certeza de Cristo ser a resposta final para o homem, está demonstrada no exemplo de Toyohito Kagawa, notável cristão japonês que nasceu em Kobe e morreu no ano de 1960. Ele disse o seguinte: sou grato ao shintoísmo, ao budismo e ao confucionismo. Devo muito a essas crenças. O fato de eu ter nascido com um espírito de reverência, de ter uma sede insaciável de valores que transcendem esta vida terrena, e de que me empenho para andar no caminho da moderação, devo inteiramente à influência dessas crenças étnicas. Mas essas três crenças falharam totalmente e não conseguiram ministrar as necessidades mais profundas do meu coração. Eu era um peregrino viajando por uma estrada muito, muito longa, sem volta. Eu estava cansado, estava com os pés cansados. Andava tropeçando num mundo escuro e sombrio de tragédias pesadas. Lágrimas eram meu alimento dia e noite. O budismo ensina grande compaixão, mas desde o princípio dos tempos, quem vem declarando: este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados? Portanto, meus amados, concluindo, quero dizer, temos que praticar a tolerância e o diálogo interreligioso, porém, sem jamais perder a visão da singularidade de Jesus. Amém. Muito bem. Encerrada essa primeira etapa de hoje, nós convidamos os professores a ocupar a mesa agora, né? A tal das perguntas e respostas, né? Até eles ocuparem os lugares, eu quero dizer que esta semana interdisciplinar ela é curricular, né? O pessoal que está participando pela primeira vez. Ela faz parte do histórico de vocês, da grade curricular, então faz necessário algumas atividades e carga horária e tudo mais. Então vocês terão aí, ao longo dos 4 anos,
2 semanas por semestre, totalizando 8 encontros de semana interdisciplinar. Ok? Nós agradecemos aos professores, primeiramente, porque sabemos que esse trabalho não é fácil, preparar um assunto que demanda muito conteúdo para 15 minutos de fala, né? E legal que vocês controlaram o tempo junto comigo, né? O professor Fernando, estou controlando aqui também. É isso aí. Né? Teve um que teve que se espichar no tempo, mas ele conclui a sua explicação durante as perguntas que vocês irão fazer. Então, nesse momento, a gente abre espaço